calorimetria. Como já vimos, sendo o calor uma modalidade de energia, o calor poderia ser medido em joule. Porém, é comum a utilização da caloria. Já vimos essa experiência, né, a conversão de joule em caloria, em aulas anteriores aí. Capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica, ela vai nos dar a capacidade que um corpo tem de receber ou doar calor. Então, se você dá uma certa quantidade de calor para um corpo e o corpo rapidamente aquece, é porque ele não tem uma grande capacidade térmica, porque ele está esquentando muito rápido. Do mesmo jeito, quando ele doa uma certa quantidade de calor e esfria rapidamente, isso significa que a capacidade térmica dele não é boa. Então a capacidade térmica, ela vai ser dada pela razão, pelo quociente, entre a quantidade de calor doada para o corpo, dividido pela variação da temperatura que o corpo sofre. A unidade de capacidade térmica vai ser a caloria por grau Celsius. Então, a capacidade térmica de um corpo representa a quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo varie de 1 grau Celsius. Vamos a um exemplo. Um bloco de zinco de capacidade térmica igual a 20 calorias por grau Celsius, vamos pegar esses dados, é a solução. A capacidade térmica é de 20 calorias por grau Celsius. Ele recebe 100 calorias, a gente representa a caloria então por Q, né? Q é igual a 100 calorias. Calcule a variação de temperatura do bloco. Eu quero saber ΔT, variação de temperatura. Como a capacidade térmica é o quociente entre a quantidade de calor e a variação de temperatura, então nós teremos, como eu estou querendo a variação de temperatura, o que eu vou fazer? Olha, eu passo a variação de temperatura para cá multiplicando e a capacidade térmica dividindo. Então nós teremos que a variação de temperatura será igual a quantidade de calor dividido pela capacidade térmica. Fazendo o cálculo, substituindo aí, nós vamos ter que a variação de temperatura vai ser igual. Quantidade de calor, nós temos aqui 100 calorias. Capacidade térmica, 20 calorias por grau Celsius. Observe que caloria com caloria aqui. Tá? Se eu tivesse joule, eu teria que... Vamos supor que eu desse aqui a capacidade térmica, 20 joules por grau Celsius. Você teria que transformar a caloria para joule aqui. Ok? Estamos fazendo a conta aqui, olha, dá para simplificar, né? 100 dividido por 20, ali eu simplifico 0. 10 dividido por 2 vai dar 5 graus Celsius. Bom, mas o que vai depender essa capacidade térmica, né? Como a capacidade térmica é a capacidade que um corpo tem de absorver ou doar calor, quando é que um corpo vai ter grande capacidade de receber calor? Primeiro, ele tem que ter uma grande massa. Então vai depender da massa, porque quanto maior a massa do corpo, maior a capacidade dele receber calor. Vamos supor que você esteja trabalhando com água. Qual a quantidade de água que você acha que tem mais capacidade de receber calor? 1 litro de água ou 2 litros de água? Você sabe que 2 litros de água vai demorar mais para variar a temperatura. Então, olha, ela vai ter uma capacidade térmica maior. Então, a capacidade térmica vai depender da massa do corpo, a quantidade de substância que você tem. E, logicamente, da natureza da substância. E essa natureza da substância nós vamos chamar de calor específico de uma substância. Tá? Nós vamos representar por Czinho. Observe aqui que a capacidade térmica eu represento por um C maiúsculo. Já o calor específico nós vamos representar por um C minúsculo. Olha, então o que eu estava falando? A capacidade térmica ela vai depender não só da massa, como também da natureza do corpo. A capacidade térmica vai ser igual ao produto da massa pelo calor específico, onde esse calor específico aqui que vai nos dar mais ou menos como é que o corpo aquece. Tá? Então nós temos Czão, capacidade térmica, M, massa, Czinho, calor específico da substância. E aí tem uma tabela de calor específico e vê, olha, como vai ser dado o calor específico? Caloria por grama grau Celsius.
tá? Porque, olha, a capacidade térmica, né, caloria por grau Celsius, se você coloca a massa em grama, passa o grama dividindo aqui, olha. Então você vai ter caloria por grama grau Celsius. Normalmente é dado assim, né? Porque às vezes costuma ser dado também joule por grama grau Celsius, então você tem que estar de olho nas unidades aqui de como está sendo dado. A maioria das vezes é assim, caloria grama grau Celsius. Então você observa aqui nessa tabela o calor específico das substâncias, tá? Olha, observe que o mercúrio, com pouca caloria, ele vai aquecer 1 grau Celsius. Tá? Olha, eu vou precisar aqui, para aquecer 1 grama de mercúrio a 1 grau Celsius, 0,033 calorias. Tá? O alumínio já é um pouco mais, tá vendo? O cobre aqui é pouco também. Tá vendo? E observem aqui tudo que o maior calor específico que nós temos aqui é da água, nessa tabela. A água, ela tem que receber muito calor para aquecer ou ela tem que doar muito calor para esfriar. Tá? Para você aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius, você tem que doar 1 caloria para a água. Observa na tabela aqui que dessas substâncias que você tem aqui, a água é que é a maior delas aí. Ok? Então, isso é muito importante primeiro, né? A gente trabalha muito com a água, exatamente devido à água ter abundância na natureza. Normalmente experiências em laboratórios são feitas com água. Tá? E isso aí justifica uma coisa muito interessante que costuma ser cobrado, que é a brisa marítima e a brisa terrestre. O que acontece? Quando o Sol bate durante o dia na água e na terra, o que vai acontecer? Como o calor específico da terra é muito menor que o calor específico da água, a terra vai aquecer rapidamente. O ar, então, próximo da terra aqui, da areia, da praia, vai ficar mais quente, ou da terra, né? Vai ficar mais quente o ar aqui. O ar ficando mais quente, você vai ter correntes de convecção aqui, há uma tendência aqui da pressão diminuir. Como o ar mais próximo da água do oceano vai estar mais frio, a pressão aqui vai ser maior. Então você já estudou lá na hidrostática. O que vai acontecer? Quando você tem uma região de maior pressão e uma região de menor pressão, há uma tendência dos fluidos se deslocarem para a região de menor pressão. Então o que vai acontecer? O ar atmosférico aqui, ele vai deslocar para a Terra. Então durante o dia você terá uma brisa marítima. É o ar vindo do mar para a Terra. Já à noite, o processo se inverte. Por quê? Ao cair à noite, a terra, ou a areia da praia, ou a terra aqui, ela vai esfriar mais rapidamente. Já a água do mar, não. A água do mar, como você tem muita água, uma massa muito grande, o calor específico grande, a capacidade térmica da água do mar é muito grande. Então o mar vai ficar doando calor à noite. Então, à noite, o ar mais próximo da água vai ficar mais aquecido do que o ar próximo da terra aqui. Então, a pressão na terra vai ser maior que a pressão próximo da água. E aí, então, vai surgir uma brisa terrestre, que é da terra para o mar. Tá? Então, essa brisa noturna aí é terra-mar, porque o mar vai estar mais aquecido. Então você já deve ter passado por isso, né? Às vezes você está na praia e o tempo fecha, você começa rapidamente a sentir frio. Quando você mergulha no mar ou numa piscina, a sensação térmica que você tem é que a água da piscina ou a água do mar está mais quente. Tá? Exatamente devido à capacidade térmica da água ser maior do que a capacidade térmica aí do ambiente, do ar, da areia. Tá? O ar e a areia vai trocar a temperatura muito rápido. Então o que acontece? Se o tempo fecha, o ar e a areia aqui vai esfriar rapidamente. Já a água do mar não. Ela vai custar a esfriar. Tá? Ela vai poder doar muito mais calor. E aí você sente que a água fica mais quentinha, né? Fica mais quente do que o ar fora. Vamos a um exemplo. Calcule a capacidade térmica de um pedaço de cobre. Bom, capacidade térmica é o Czão, né? Solução.
Eu quero achar o Czão, capacidade térmica de um pedaço de cobre cujo calor específico vale 0,093 calorias por grama grau Celsius e cuja massa 200 gramas. Então, como eu quero a capacidade térmica, eu sei que a capacidade térmica é o produto massa vezes calor específico. Vamos substituir então a massa 200 gramas e calor específico 0,093. Você faz o produto, olha, grama, eu coloquei as unidades aqui para isso, né? Para você ver que grama por grama aqui, ó, vai simplificar. Tá? Então o que vai sobrar? Caloria por grau Celsius. Capacidade térmica 18,6 calorias por grau Celsius. Vamos a um outro exemplo aqui. Olha, no exemplo acima eu falo que o calor específico do cobre vale 0,093 calorias por grama grau Celsius. Qual é o significado físico desse valor? Olha, o significado físico é que você vai ter que doar 0,093 calorias para que cada grama do cobre varie a temperatura em 1 grau Celsius. Essa é a solução, tá? Significa que se você doar 0,093 calorias para 1 grama de cobre, a temperatura do mesmo irá subir 1 grau Celsius. Equação fundamental da calorimetria. Bom, acabamos de ver que a capacidade térmica não é a razão entre a quantidade de calor pela variação de temperatura? E também que a capacidade térmica vai depender da massa da substância vezes o calor específico. Bom, capacidade térmica é igual a capacidade térmica, então eu posso falar que 1 é igual a 2. Igualando aí, o que eu terei? Olha, então que a razão, quantidade de calor pela variação de temperatura é igual a massa vezes calor específico. Bom, eu não posso passar essa variação de temperatura para cá multiplicando? Vamos fazer isso. Aí eu terei que Q será igual a M, massa, vezes calor específico, vezes variação da temperatura. Essa equação nós iremos chamar de equação fundamental da calorimetria. Tá? Eu costumava colocar para meus alunos o seguinte, olha, lembra que macete. Tá vendo? Então quando você precisar dessa equação fundamental, lembra disso. Lembra do que macete. Sempre quando for falar nessa equação, eu vou falar isso, tá? Que macete, que aí você vai lembrar. Massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Agora, olha só, a variação de temperatura pode ser positiva ou negativa. Se a variação de temperatura for positiva, isso significa que o corpo vai estar recebendo calor. Então, essa quantidade de calor aqui será positiva. Já se a variação de temperatura for negativa, o que significa isso? Que o corpo vai estar doando calor. Então esse Q aqui será negativo. Segundo, o produto massa vezes calor específico é esse produto aqui, né? Massa vezes calor específico, não é a capacidade térmica. Então observe bem nessa equação aqui, olha, você tem aqui massa vezes calor específico, que é a capacidade térmica do corpo, tá? Por que eu gosto de reforçar isso aqui? Porque algumas vezes no problema não é dado a massa e o calor específico, é dada a capacidade térmica. E como na maioria dos problemas usa-se muito essa equação aqui, o aluno chega na hora da prova, essa experiência própria, tá? Como professor, a gente quando dá um problema envolvendo a capacidade térmica, às vezes o aluno fica querendo, mas você não deu massa. Se eu dei a capacidade térmica, eu não preciso de dar massa, porque a massa vezes o calor específico é a capacidade térmica. Ok? Então, atento a isso, tá? Porque você vai trabalhando muito com essa equação, que macete, e fica sempre procurando massa e calor específico. E às vezes não é dado, às vezes é dada a capacidade térmica. Aí você lembra que esse produto, massa vezes calor específico, equivale a capacidade térmica. É só substituir aqui para o Czão ou utilizar essa equação aqui, né? Aqui, ó. Tá? Capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Vamos ao exercício de aprendizagem. Uma barra de ferro com 500 gramas de massa deve ser aquecida
de 20 graus Celsius até 220 graus Celsius. Bom, vamos pegando esses dados aí. A barra de ferro tem uma massa de 500 gramas. Tá? E ela deve ser aquecida de uma temperatura inicial 20 graus Celsius até uma temperatura final de 220 graus Celsius. Sendo 0,11 caloria por grama grau Celsius, né? O calor específico do ferro, 0,11 caloria grama grau Celsius. Calcule a quantidade de calor que a barra deve receber, letra A. E na letra B, a sua capacidade térmica, que é o Czão, né? Então, olha, para calcular a quantidade de calor que a barra deve receber, olha, eu não tenho massa, variação de temperatura e o Czinho, é o que macete. Então eu tenho aqui, olha, que macete, quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Vamos substituir. Quantidade de calor será igual a massa, 500, observe que está aqui grama, grau Celsius e a caloria aqui, né? Então, massa, 500, calor específico, 0,11, variação de temperatura, não é temperatura final menos a inicial? 220 menos 20. 220 menos 20, 200. Já coloquei direto aqui, tá? Bom, olha, o que nós vamos ter aqui? Tá, 500 aqui vai dar 11 vezes 5, 55. 55 vezes 2, 110. 110 vezes 100 vai dar 11.000, né? Então nós teremos aqui, ó, que o Q será igual a 11.000 calorias. Letra B. A sua capacidade térmica. Olha, a capacidade térmica é o Czão, né? Não é massa vezes calor específico? Você vai substituir aí, olha, capacidade térmica, massa 500 gramas, calor específico 0,11. Então você vai ter 11 vezes 5, 55, né? 55 calorias por graus Celsius. É a capacidade térmica dessa barra de ferro. O que significa isso? Que ela tem que receber 55 calorias para que a temperatura varie em 1 grau Celsius. Bom, ou ainda, você poderia usar outra equação também, né? Ou você poderia usar que capacidade térmica é a quantidade de calor pela variação de temperatura. Eu já calculei a quantidade de calor aqui, ó, 11.000 calorias. E qual foi a variação de temperatura? 200 graus Celsius. Então, substituindo lá, 11.000 por 200. Simplifica ali, ó, 110 dividido por 2, 55 calorias por grau Celsius. Segundo, quantas calorias perderá 1 kg de água quando sua temperatura variar de 80 para 10 graus Celsius? Observe que a temperatura está diminuindo. Então a água vai perder calor. Então vamos solução. Quantas calorias perderá, quer dizer, quantidade de calor, né? 1 kg de água. Então a massa de água, 1 kg. Quando sua temperatura variar de 80 graus Celsius, temperatura inicial 80, para 10 graus Celsius, temperatura final 10 graus Celsius. Sendo que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Bom, muito cuidado aqui nesse problema, que se observa o seguinte: o calor específico está em caloria por grama grau Celsius. Grama. E a massa foi dada em quilo, tá vendo? Então nós vamos ter que transformar isso aqui, né? 1 quilo não equivale a 1.000 gramas? Bom, vamos substituir lá na fórmula, então, que macete? Olha, Q é igual a mc delta T. Então a quantidade de calor vai ser igual massa 1 quilo, que equivale a 1.000 gramas, vezes calor específico 1 caloria grama grau Celsius, que aí grama com grama eu vou poder simplificar. Tá vendo? E esse grau Celsius aqui está no denominador, esse aqui está no numerador. Vai poder simplificar também. Vai sobrar a caloria, que multiplica 10 menos 80 menos 70. Então nós teremos aí, olha, 1.000 vezes 1, que multiplica menos 70. Caloria, que é o que vai sobrar. Tá? Menos 70 vezes 1.000, menos 70.000 calorias. Essa é a quantidade de calor que a água vai doar para
a temperatura variar de 80 para 10 graus Celsius, tá? Essa quantidade, né? 1 kg de água. Nós podemos colocar a resposta também, olha, ele deixar 70 quilocaloria, né? Então você vai ter que a quantidade de calor é igual a menos 70 quilocaloria. Ou seja, ela perderá 70 quilocaloria. Tá? E eu coloquei a resposta aqui em módulo, né? Ela perderá 70 quilocalorias, que equivale a menos 70 quilocaloria. Esse sinal menos está te mostrando que a água está perdendo calor. 3. O diagrama ao lado fornece a quantidade de calor absorvido por um corpo em função da temperatura. Olha, que quantidade de calor em caloria, temperatura em graus Celsius. Tá? Então, à medida que o corpo vai recebendo calor, a temperatura vai aumentando. O diagrama está dando essas informações. Sabendo-se que a massa do corpo vale 50 gramas, então estou te dando a massa aí. Vamos lá. Solução. Estou te dando a massa do corpo, 50 gramas. Eu quero, letra A, a capacidade térmica do corpo. Olha, então você vai poder pegar aqui, né, como isso aqui é uma reta, né, gente? Você vai poder pegar aqui, ó, qualquer trecho aqui, tá? Quantidade de calor, você poderia pegar de 50 a 100, tá? Vamos pegar o trecho todo aqui, olha, aqui é 0, né? Então eu vou ter assim, capacidade térmica não é a quantidade de calor pela variação de temperatura? Então tem aqui, ó, qual foi a quantidade de calor aqui? Ó, começa aqui no 0, tá vendo? Vamos pegar esse cateto oposto todo aqui, ó. Você tem aqui, ó, 150 calorias no numerador. Dividido por uma variação de temperatura que você vai ver aqui, ó, no eixo horizontal aqui, ó, de 20 para 80, você vai ter 60, né? Que é 80 menos 20. Então nós teremos aqui, ó, 150 dividido por 60. Vamos substituir isso, olha lá, 150 menos 0, né? Que é o cateto oposto aqui, dividido por 80 menos 20, que é o cateto adjacente aqui, ó. Tá? Bom, 150 dividido por 60. Simplifica. 15 dividido por 6, olha, dá por 3, né? 15 por 3, 5, 6 por 3, 2, 5 por 2, vai dar 2,5 calorias por grau Celsius. Letra B. E o calor específico dessa substância aí? Tá? Capacidade térmica não é massa vezes calor específico? Olha, eu já tenho aqui, olha, a massa que é 50 gramas e a capacidade térmica. Então vamos substituir, olha, capacidade, letra B, né? Eu quero saber o calor específico. Eu sei que a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico. Então, o calor específico vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. Vamos substituir capacidade térmica 2,5 dividido pela massa, que é 50 gramas. 2,5 dividido por 50 vai dar... Olha, para fazer essa conta aqui, eu prefiro aqui multiplicar por 10 para ficar 25. Multiplica por 10 numerador e denominador. 25 por 500, que vai ficar mais fácil de fazer, olha. Eu teria aqui, olha, 25 por 500, que simplificando vai dar 1/20. Tá? Quanto que vale 1/20? Seria 1/20 caloria por grama grau Celsius, né? Quanto que vale 1/20? 0,05 calorias por grama grau Celsius. Então o que nós vimos aí nesse capítulo? Capacidade térmica, calor específico e a equação fundamental da calorimetria, que vai nos dar exatamente como é que um corpo está esquentando ou esfriando à medida que você doa calor para ele ou ele doa calor para o ambiente ou para outra substância qualquer aí. Ok? É importante agora que você faça a lista de exercício anexa aí, tá? Para passar para o próximo capítulo, que nós vamos ver sobre a mudança de fase da substância.